Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Glória a Deus, irmãos. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amigo, um amigo verdadeiro. É um amigo que não nos trai, é um amigo que sempre está ao nosso dispor. E é sobre este amigo que vamos falar nesta noite, meus amados. Uma mensagem para os nossos corações, para a nossa reflexão nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 28. Vamos ler, meus irmãos, apenas os versículos 6 e 8. Salmo 28, apenas os versículos 6 ao 8. Amém, queridos irmãos? Amém. Nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor, porque ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o seu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém, queridos irmãos? Amém. Meus amados, nesse salmo nós observamos que o salmista ele inicia dirigindo orações a Deus. E estas orações, meus amados, ele vai crer que o único a socorrê-lo, que o único que poderia responder seria o Senhor Deus. O único que poderia socorrer na sua angústia, nos seus temores, seria o seu Deus. Por isso, irmãos, ele inicia este salmo orando ao Senhor, quando ele diz no versículo 1: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Então, meus amados, nós vemos que o salmista sabia, ele entendia que o único recurso para seus temores, a única saída era buscar o Senhor nos momentos de aflições. Eu quero dizer para vocês nesta noite, as pessoas se aproximam mais de Deus quando elas estão atribuladas, quando elas veem que seus caminhos não há saída, quando elas entendem que para suas queixas não há resposta. Então muitas pessoas, irmãos, se aproximam de Deus para suplicar, para pedir, para rogar a Ele que venha livrar dos temores, das tribulações que assim o cercam. O Senhor, meus amados, como vemos aqui, era quem preservava, era quem preparava o salmista para a batalha. Como podemos ver, irmãos, no Salmo 144, no versículo 1, que o Senhor era quem adestrava, era quem preparava os dedos do salmista para a guerra. Então, meus irmãos, o salmista entendia que o Senhor estava ao lado dele em todo o tempo. O Senhor nunca abandonou o salmista. É isso, meus amados, que Ele faz com o seu povo. É isso que Ele faz com a sua igreja. É isso que Ele faz com aqueles que o buscam constantemente. Mas agora, meus amados, vemos neste salmo que o salmista apresenta diante de Deus a sua gratidão. E sabe por quê, queridos? Porque Deus havia ouvido o clamor, ouvido a oração do salmista. Mas, em meio a tudo isso, pergunta-se nesta noite, quais são os motivos, quais são as razões para sempre louvarmos ao Senhor? Quais são as razões para você abrir seus lábios e ser grato a Deus, irmãos? E aqui o salmista nos apresenta algumas razões, e a primeira delas, irmãos, é que o louvor, é que a gratidão que sai dos nossos lábios é fruto de uma vida grata.
Então vemos, irmãos, no Salmo, no versículo 26, do capítulo 28, o salmista ele começa a bendizer o nome do Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor. E ele diz o porquê Deus é bendito, irmãos. Porque havia respondido a sua voz, havia respondido a sua súplica, havia respondido a sua oração. Então, meus amados, o louvor que sai dos lábios do salmista é o motivo pelo qual ele agradece a Deus. É o motivo pelo qual ele está enaltecendo o nome de Deus. E aqui, meus amados, nós observamos que quando o Senhor responde às nossas orações, os nossos corações, irmãos, devem ser movidos por um sentimento de gratidão, por um sentimento de alegria, em que nós agradecemos a Deus por aquilo, meus irmãos, que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo, mas também por aquilo que Ele ainda fará. E eu pergunto nesta noite, quais os motivos, cada um de vocês, independente de estar aqui no nosso meio, ou que escuta mais distante, em seus lares, na frente de suas residências, eu pergunto nesta noite, quais os motivos que você tem para agradecer ao Senhor? Quais os motivos? Mas quando observamos, irmãos, ainda aqui no texto, a segunda razão pelo qual o salmista é grato ao Senhor é que, meus amados, o louvor, a gratidão deve sair dos nossos lábios. É resultado daquilo que Deus é. Então vemos, irmãos, que houve testemunho nesta noite, houve gratidão nesta noite, e aqui fica evidenciado aquilo que Deus é. Mas o que Deus é, meus amados irmãos, o salmista diz aqui no versículo 27, o Senhor é a minha força. É a primeira resposta, meus amados, do salmista para responder a pergunta, o que Deus é? Ele diz, o Senhor é a minha força. Ele também é o meu escudo. Nele meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com meu cântico louvarei. E com meu cântico louvarei. Então, meus amados irmãos, observamos aqui nesta noite esse motivo de sermos gratos ao Senhor. Esse motivo, meus amados irmãos, da nossa voz, da nossa boca, dos nossos lábios, procurar glorificar o nome do Senhor, meus amados, é porque Ele é a nossa força. Então a expressão de gratidão do salmista demonstra os grandes feitos de Deus para com ele, para com a vida dele, meus amados. Primeiro observamos que ele afirma que Deus é a sua força, que Deus é aquele que o fortalece, que Deus é aquele, irmãos, que dá a vitamina para que ele, de fato, se anime diante das circunstâncias que o rodeavam. Eu pergunto novamente, você tem sido grato ao Senhor? Como você está fraco? Como você acha que na sua vida não tem mais uma resposta, em que a esperança já dissipou? Quando você ora ao Senhor, Ele te fortalece, Ele te dá força. Talvez, irmãos, as palavras que saem da minha boca neste momento, talvez elas não são suficientes para fortalecer o seu coração, e não é. Mas cremos, irmãos, que a palavra de Deus ela é suficiente para nos dar força. Por isso, meus amados, em momentos de fraqueza em nossas vidas, nós devemos crer que o Senhor é a nossa força. Amém. A segunda verdade aqui, meus amados, é que o salmista também afirma que o Senhor Ele é o nosso escudo. Veja, meus irmãos, no versículo 7, o salmista, além de afirmar que o Senhor Deus era a sua força, ele também diz que o Senhor é o seu escudo. Escudo este, meus amados, momentos de dores, momentos de aflição, momentos que somos atacados e cercados por diversas circunstâncias que sempre nos rodeiam no dia a dia. O Senhor, meus amados, Ele tem sido o seu protetor, Ele tem sido o meu protetor. Devemos, irmãos, tomar posse da afirmação de Paulo, quando ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, o quê? Quem será contra nós? Quem será contra nós?
Então, meu irmão, se Deus é por você, se Deus está ao teu lado, se Deus quiser, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, mas se Ele estiver ao teu lado, você não pode ser atacado. 1000 cairão à direita, mas tu não serás atingido, diz a palavra de Deus, irmãos. E a terceira verdade que nós podemos refletir ainda neste salmo, nesta noite, é que o louvor que sai dos nossos lábios é resultado daquilo que Deus faz. Primeiro, meus irmãos, o louvor, a gratidão que sai dos nossos lábios é resultado daquilo que Deus é. E agora, meus amados, é resultado daquilo que Deus faz. Então veja que o salmista nos diz aí no Salmo, no versículo 7, capítulo 28, ele continua dizendo: nele confio o meu coração. Ele afirma: e fui socorrido, e tive socorro. Deus, meus irmãos, é digno de confiança. Por isso, queridos, Ele jamais desampara aqueles que esperam nele. Eu pergunto nesta noite: você tem esperado em quê? Em quem você tem esperado? Você tem esperado por uma aprovação no concurso? Você tem esperado por uma aprovação no vestibular? Você tem esperado por uma porta de emprego? Você tem esperado por uma cura de alguma enfermidade que você vem sentindo? E ela não vem? E você entende que as portas se fecham diante de você? Eu quero dizer nesta noite que espere no Senhor. Espere no Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Não é assim, meus amados, que a palavra nos diz? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Amém. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele contou-me. Ele prestou atenção em mim. Meus amados irmãos, Deus é este que socorre o seu povo, este que responde nas tribulações. Como fala, irmãos, a palavra de um pastor inglês chamado Charles Haddon Spurgeon, ele já afirmou que a fé deve vir antes do socorro, mas o socorro jamais tarda em chegar. Verdade. E ele chegou, irmão Marinal, para a irmã. E ele chegou, presbítero Gilberto, para o seu lar. E ele chegou, minha amada irmã Lina, para a irmã. Então veja, meus irmãos, que conforme esse pastor Charles Spurgeon afirma, que a fé deve vir antes do socorro. Porém, o socorro, ele jamais tarda em chegar. Amém. Então, meus irmãos, observamos ainda que as mãos dos adversários do rei Davi, no qual escreveu este Salmo 28, estavam cheias de maldade. Meus amados, mas quando o rei Davi creu em Deus e se voltou para a oração, as mãos do Senhor começou a trabalhar em seu favor. A resposta começou vindo para a vida de Davi, meus amados. Ele testemunha sobre esse fato de que o Senhor ouviu o seu clamor, quando ele fala, meus amados irmãos, versículo 6, bendito seja o Senhor, porque ele ouviu as vozes de súplica, as vozes súplicas. E eu quero, queridos, concluir esta mensagem, mostrando para vocês que ao concluir aqui, eu quero convidar vocês a refletir neste Salmo 28, onde nós aprendemos algumas verdades. E a primeira delas, meus amados, é que Deus é a força do seu povo. Amém. Deus é a força do seu povo, como o salmista nos fala aqui, meus amados, no versículo 8, o Senhor é a força do seu povo, Ele é o refúgio salvador do seu ungido. Ele fala aqui, meus amados, que além de ser, de fato, a nossa força, Ele também é o nosso refúgio. Essa é a segunda verdade. Deus é o refúgio do seu ungido, conforme o salmista aqui revela. Deus, irmãos, é o refúgio daquele que nele crê. Eu pergunto nesta noite, Deus, Ele é a tua força ou não? Em quem você tem confiado? Você confia no seu dinheiro? Você confia nas suas posses? Você confia no seu diploma? Você confia na sua habilidade? No seu intelecto? No seu raciocínio? Em quem você confia? Onde está a tua força? E eu digo nesta noite
que a nossa força, irmãos, deste mundo não passa de nada diante de Deus. Verdade. Então a Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós não devemos confiar em nossas habilidades, nossa inteligência. Nós devemos, irmãos, confiar em Deus, que é a nossa força. E Ele, meus amados, também é o nosso amparo, o refúgio daquele que Ele salva, o refúgio dos salvos. Eu pergunto nesta noite ainda, você tem se refugiado no Senhor? Significa dizer que a sua salvação é o Senhor. A sua salvação está no Senhor. Então, meus amados irmãos, sejamos sempre gratos ao Senhor, que tudo faz e que tudo criou. Então, meus amados, sejamos gratos ao Senhor, que nos dá livramentos sem medidas. E sobre tudo, e além de tudo, acima de tudo, nos dá a salvação por Cristo Jesus. Esta palavra, meus irmãos, tem que contar com o coração desta noite. Você tem refletido na sua situação diante de Deus. Você é uma pessoa que só reclama, só murmura, só vive em uma constante perseguição. Ou você tem um coração grato? Mas quando tudo falta para você? Porque muitas vezes é fácil ser grato quando tem tudo ao seu dispor. É muito fácil ser grato quando tem dinheiro na mão. É fácil ser grato a Deus quando tem um emprego, quando tem um trabalho. É fácil ser grato a Deus quando passamos a verdade em concurso público. Mas e quando não passamos? Mas e quando não temos dinheiro? Mas e quando olhamos para a nossa despensa e não temos nada para comer? Mas quando vem enfermidade para a nossa vida, você consegue ser grato nesse momento? Ou fica reclamando? Ou fica como aquela hiena de um desenho antigo, que eu creio que é a mocidade, que os jovens nunca sabem nem que existe. Que ela só reclamava, só murmurava, dizendo, ó dia, ó céu, ó noite, nada estava bom para ele. Então, meus amados, aprenda a ser grato a Deus. Seja naquilo que te falta, seja na bonança, seja na alegria, seja na dor, seja na saúde, mas seja na doença, seja na vida, no vigor, mas também seja na morte. Essa, meus amados, é a expressão daquele que quer servir ao Senhor. Uma expressão de gratidão. Então, que Deus nos abençoe. E que sejamos gratos a Deus. Principalmente pela salvação que Ele tem ofertado constantemente em Cristo. E muitos têm rejeitado. Muitos têm se apegado a este mundo. Muitos têm feito da sua fortaleza, da sua segurança, esse mundo, a sua vida. Estão despreocupados com o porvir. Não estão preocupados com a morte. E nem tampouco o que vem depois da morte. Vive uma vida de ingratidão, uma vida de murmuração, uma vida fora do contexto de Deus, achando que a salvação vem através de uma religião. Religião não salva. O que salva, meus irmãos, é estarmos diante do Senhor. Verdade. Aceitarmos Jesus como Salvador, servirmos a Ele com fidelidade e sermos gratos em tudo, especialmente naquilo que nos falta.